Bom dia a todos. Hoje a gente tem a felicidade de receber aqui o André Demarco. Ele vai nos brindar com os conhecimentos dele. E a palestra será os novos participantes do Bacenjude, corretoras e distribuidoras de valores, limites de atuação do escriturador, custodiante e liquidante, procedimentos a serem adotados pelo juiz. Ok? Obrigado, bom dia de seminário para todos, então. Muito bom dia a todos, a todas. Obrigado, doutora Nayana, pela introdução. Me apresentar rapidamente. Trabalho na B3. É verdade, tá? Fazem 28 anos que eu estou trabalhando na B3, no mercado de capitais. Passei por algumas áreas. Recentemente, até eu saí da área de depositária e de operações de balcão. E, curiosamente, sou responsável agora por tocar uma nova área dentro da B3, exatamente para uma área de produtos de KYC e prevenção à lavagem de dinheiro. E o porquê isso? Porque, no histórico, a área de negociação, modelo de negociação na Bolsa já foi o Viva Voz, que era aquela negociação em pregão presencial. Isso evoluiu para pregão eletrônico, e o pregão eletrônico se tornou a única forma de negociação no Brasil, desde 2005 para o mercado de ações, em 2009 para o mercado de derivativos, a gente vai falar um pouquinho, e desde então, obviamente, a evolução das técnicas de negociação, ela tem que ser acompanhada pelas técnicas de monitoramento e supervisão. Então, os reguladores de mercado, tanto a CVM quanto o Banco Central, eles fazem papel de supervisão, mas dentro da B3 a gente tem o dever, a responsabilidade também de fazer o monitoramento do mercado e, por consequência disso, o dever de reportar operações que sejam atípicas dentro dos nossos mercados para o COAF. Então, tem uma relação muito próxima com o COAF, e também com o pessoal de Banco Central e CVM. Então, acho que faz sentido, a gente até participa do comitê gestor do Bacenjude, tanto eu quanto a doutora Alice, porque a conexão entre o sistema Bacenjude e uma entidade administradora de mercado, como é a B3, ela aciona muito a efetividade do cumprimento das ordens judiciais. Óbvio que entre o Bacenjude e a B3, o que tem no meio, são as instituições financeiras, porque quem participa do Bacenjude são as instituições financeiras. Só que a execução de uma ordem judicial no mercado de capitais passa por uma entidade administradora, que é quem tem a informação, e ela viabiliza a execução da ordem judicial de uma forma célere, de acordo com os sistemas que ela conecta o Bacenjude aos sistemas de registro, de depositária e de negociação e de liquidação, que são as 4 principais infraestruturas de mercado. Então, em linhas gerais, eu vou falar sobre isso, tá? E, no finalzinho, a gente reservou um tempo para mostrar alguns casos práticos. Casos práticos que são casos que acontecem no dia a dia. Eu já passei por isso no dia a dia, a Alice está aí dentro do dia a dia, ela responde pelo time do jurídico, junto ao tema Bacenjude. Então, a ideia é passar para vocês casos que acontecem, de fato, no dia a dia com a gente. A B3 recebe ofícios judiciais, apesar de não ser um participante do Bacenjude, e como uma entidade administradora, com deveres e obrigações, ela cumpre os ofícios judiciais que ela recebe, e a gente vai falar sobre isso. Então, essa apresentação vai ficar disponível, a gente vai disponibilizar ela para o pessoal da Inamate, e vai chegar para vocês de qualquer forma. Também já tem uma apresentação muito semelhante a essa que a gente fez há um tempo atrás, aqui em Brasília, pelo CNJ, então já está no site do CNJ, inclusive com um vídeo feito por um professor da nossa escola lá, que é a B3 Educação. Então, a B3 ela tem aí o compromisso de cada vez mais tornar esse processo aqui mais fácil de ser entendido. Já, de antemão, digo, não é simples, é verdade, não é simples entender o papel dessas instituições dentro do mercado de capitais, desde a entrada das corretoras e das distribuidoras, que se deu ali no comecinho de 2018, em etapas diferentes, para diferentes segmentos do mercado, renda fixa e renda variável, tornou o processo mais complexo, porque, primeiro, que o ativo não é um ativo de liquidez imediata, não é o dinheiro. Segundo, porque tem papéis e responsabilidades diferentes dentro do mercado. E todo mundo com o mesmo chapéu de instituição financeira. Então, isso torna o processo mais complexo, parece. A impressão que dá é que tem uma má vontade da execução da ordem, mas, na verdade, o processo envolve mais do que uma instituição financeira, ainda que todas tenham um relacionamento declarado
com o réu, que antes de ser réu ele era investidor, lá no sistema CCS administrado pelo Banco Central. Então, a ideia é passar para vocês essa visão aí nesse tempo que a gente tem juntos, mas, independentemente disso, em nome da B3, a gente se coloca à disposição para ajudar, de qualquer forma, a todos que precisam aí, para entender esse mercado de capitais. Ok? Então, o Sistema Financeiro Nacional é um sistema organizado, ele tem um sistema baseado em papéis e responsabilidades, numa estrutura com regras bem definidas. E, se não fosse assim, ele não teria sobrevivido pelo tempo que ele sobreviveu até hoje e da forma como ele sobreviveu até hoje, né? A gente pode aqui colocar rapidamente o número de crises pelas quais a gente já passou e quantas vezes o Brasil foi desafiado em termos de mercado de capitais, sendo que a última grande crise, e a última não significa que não vai ter mais uma, né? Mas a última grande crise que a gente passou, que foi em 2008, uma crise global, o Brasil virou uma referência para os mercados internacionais. O que a gente foi criticado durante anos, em 2008, houve uma reflexão e todas as associações e os reguladores internacionais viraram a percepção que existia no Brasil, que é o controle do mercado de capital, o controle de chegar no beneficiário final. Óbvio que torna o processo dentro do mercado de capitais muito mais complexo, mas a gente conseguir identificar o beneficiário final, ou dentro do processo de negociação, ou até o final do processo de liquidação, torna o processo do mercado de capitais muito mais confiável. E é isso que virou o mundo depois da crise imobiliária em 2008, do Lehman Brothers. Óbvio que isso leva um tempo, né? Tem que mudar, sistemicamente tem que mudar muita coisa, inclusive no mercado de balcão, que é o mercado mais complexo e com a menor transparência comparado ao mercado de bolsa. Então, o que foi um problema hoje é uma referência, né, e a gente continua aí na briga, briga no sentido de difundir esse modelo que o mercado brasileiro tem. Esse desenho aqui é para colocar quem são os atores desse sistema financeiro nacional. Então, tem o Conselho Monetário Nacional, né, a entidade aí que define as regras e as diretrizes, tem o Banco Central, CVM, como os grandes reguladores, né, o Banco Central fazendo papel dentro do mercado financeiro, CVM fazendo papel dentro do mercado de capitais, especialmente para os valores imobiliários. São papéis definidos. A B3, como entidade administradora de mercado, é subordinada a ambos em termos de regulação. Tá? Óbvio que, ao longo do tempo, tem alguns ativos que ficam um pouco confusos de quem é o papel, mas, do ponto de vista do regulador, isso é super bem definido. Então, para nós, o importante é que todos os ativos tenham um regulador associado. E entidades administradoras hoje, tem a B3, que tem um papel mais completo em termos de infraestrutura, e o Selic, né, que faz o papel de central depositária de títulos públicos federais. Tá? Faz esse papel desde a sua criação. E do lado dos outros atores aí do sistema, você tem bancos, você tem corretoras, distribuidoras, administradoras, você tem as administradoras de serviços de custódia, que são os custodiantes. Então, é um conjunto de participantes, os escrituradores. Você tem, do lado dos reguladores, ainda dois reguladores bem definidos, que é a SUSEP e a Previc. Então, é um conjunto de atores que tem que se relacionar, né? Tem que trocar informações. Óbvio que isso aqui exige bastante esforço. Na B3, nós temos 4,5 milhões de pessoas no mercado de bolsa e no mercado de balcão, renda fixa, mercado financeiro, CDBs, LCAs, LCIs, 18 milhões de pessoas. Então, é um universo, comparado ao número de brasileiros, pequeno, mas ele deveria ser muito maior quando a gente pensa no universo de pessoas bancarizadas e pessoas que podem ser incluídas em contas de pagamento com a chegada do Open Banking, tá? E do pagamento instantâneo. Então, esse é o target. A gente também tem uma unidade de financiamento, que faz contratos de financiamento de veículos e imobiliário, neste mundo, alguém já fez, pelo menos uma vez na vida, um contrato de financiamento de veículo ou imobiliário, a gente tem cadastro de 60 milhões de pessoas. Então, é esse o controle que a gente pretende chegar em termos de ajuda
para o nosso país, em termos de, obviamente, quando tiver operações irregulares. As instituições que interagem no mercado de capitais, né? De forma geral, isso aqui é a estrutura de acesso para a B3. Né? E eu falo B3 porque hoje a B3 ela tem o domínio nesse mercado. Né? É equivocado a expressão de que a B3 ela é um monopólio, porque, só para a gente fazer uma analogia aqui e entender facilmente a quebra desse conceito, 65% do mercado brasileiro hoje é de investidor estrangeiro. Então, o fluxo de capital do mercado de capitais é de investidor estrangeiro. E investidor estrangeiro, ele decide alocar o capital dele em qualquer lugar do mundo. Então, 65% do nosso dinheiro que está no mercado de capitais é de um investidor que pode escolher alocar o capital dele em segundos em qualquer lugar do mundo. Mas essa estrutura aqui é a estrutura de acesso às infraestruturas de mercado. Então, a gente tem infraestrutura de negociação. Quem participa da infraestrutura de negociação? O que significa infraestrutura de negociação? É quem executa uma ordem de compra, uma ordem de venda. Ou quem faz um negócio, representando, obviamente, sempre um cliente. Esse cara tem o nome de participante de negociação, ou participante de negociação pleno. É ele quem faz negócio, em nome de um cliente. O que o cliente dá para ele é uma ordem. O que ele faz é uma oferta para fazer um negócio. No âmbito do registro, o participante leva o nome de registro, ou participante de registro. O que faz um participante de registro? Ele registra uma operação. Essa operação não necessariamente aconteceu num ambiente eletrônico. A formação de preço de uma operação que é registrada em bolsa ou em balcão, ela não necessariamente foi uma formação de preço onde todo mundo pôde participar da formação de preço. Essa é tipicamente a característica do mercado de balcão. No mercado de balcão, as partes se encontraram, mas não foi um preço formado coletivamente. Em mercado de bolsa, as partes se encontraram, mas o preço foi formado coletivamente e o preço foi o melhor preço naquele momento. Por isso que, muitas vezes, a execução de uma ordem judicial que envolva ações, quer dizer, empresas de capital aberto que estão com as ações listadas em bolsa, seguem uma regra da CVM. Essa regra da CVM determina, é uma instrução da CVM de 1991, de número 168, determina que ordens judiciais sejam cumpridas por esses participantes de negociação, são só eles que podem fazer isso, em pregão, seja ele eletrônico, hoje é só eletrônico, na época viva voz, por meio de um procedimento especial. O que é um procedimento especial? É um mecanismo de você dar um destaque para aquele momento daquela ordem. Então, isso aí foi, durante muitos anos, feito por meio de leilão. Ainda é feito por meio de um leilão. Mas um procedimento especial não é necessariamente só um leilão. Principalmente quando a gente fala de ativos de liquidez, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, porque ativos de liquidez não precisa de destaque, o preço é formado continuamente. Né? Saem mais de centenas de milhares de negócios por dia. Então, eu não preciso parar um negócio para formar o preço é formado de forma contínua. Quem sofre com a formação de preço, mais vezes, são ativos de baixa liquidez. Esses ativos talvez precisem passar por um processo que a gente chama de descoberta de preço. Qual é o melhor preço? E para saber qual é o melhor preço, ou tentar descobrir, porque às vezes você não sabe, você faz o que a gente chama de uma chamada. Né? Em inglês, o nome é bonito. Call. Você faz uma chamada para descobrir qual é o preço. A chamada nada mais é do que convocar possíveis ou potenciais compradores para aquele ativo. Só que é um leilão aberto. O que significa ser um leilão aberto? É um leilão que admite compradores e vendedores. Então, pode ser que surja alguém no leilão disposto a vender a um preço mais barato. Aliás, essa é a essência da formação de preço. Quem tem que comprar é quem compra a um preço maior e quem tem que vender é quem vende a um preço menor. E é essa a formação de preço que se dá em um mercado de bolsa. Então, o que a bolsa tem que organizar no mercado, na negociação, é isso. Tem que garantir que quem paga mais caro compra primeiro e quem vende mais barato vende primeiro. Então, fazer um leilão, fazer uma chamada, pode ser que alguém também se disponha a vender aquele mesmo ativo a um preço inferior do que o vendedor inicial estava vendendo. E aí começa um processo de disputa. Aliás, esse era o grande objetivo da chamada. Então, esses são os participantes da negociação.
participante de registro traz a operação a registro, uma outra infraestrutura que é o registro. Tem o participante da liquidação. E aí, o que significa participante da liquidação? É a instituição financeira responsável pelo processo de liquidação. E o processo de liquidação em bolsa, para ativos onde a bolsa atua como responsável pela liquidação, contraparte das operações, ele só entrega o ativo se o comprador entregar o dinheiro. Então, é um mecanismo que a gente, em inglês, chama um princípio, né? Que em inglês se denomina delivery versus payment. Eu entrego o ativo e, ato contínuo, o comprador entrega o dinheiro. Então, o vendedor só entrega o ativo se tiver o dinheiro e o comprador só entrega o dinheiro se tiver o ativo. E aí o processo de liquidação se consolida. Mercado de ações, esse processo acontece no segundo dia após a operação ter acontecido. Nesses 2 dias, a gente chama ou denomina que aquela operação que aconteceu hoje, nesses 2 dias, está em processo de liquidação, ou está em ciclo de liquidação. E não existe reversão. Ela guarda um princípio chamado de irreversibilidade, ou irrevogabilidade. A operação fechada hoje tem que ser honrada no segundo dia útil após o fechamento da operação. Então, é ciclo de liquidação, a operação não pode, em hipótese alguma, ser desfeita. Nem pelo comprador, nem pelo vendedor. Nem que ainda ambas as partes concordem com isso. Então, é uma regra fundamental no mercado de capitais. Tá? E tem o participante, por final, né? O participante do ambiente chamado depositária. O que é a depositária? Depositária, assim, a maior analogia, não é a única, mas a maior analogia que a gente pode fazer para a depositária é um grande cofre, onde você deposita os seus ativos. Os ativos perderam a característica de ser materializados, eles foram desmaterializados por uma lei constituída no nosso país, são fungíveis. Então, a depositária guarda o registro eletrônico de todos os ativos que estejam depositados na sua instituição, na sua depositária, e todo investidor, isso é uma lei, todo investidor tem que ter uma conta de custódia individualizada na depositária. O que significa uma conta de custódia individualizada? Todos os bens, né, ativos desse investidor ficam embaixo dessa conta, que não tem nada a ver com a conta bancária. É uma conta segregada de custódia. E esta conta, ela também fica totalmente segregada da conta ou do patrimônio do custodiante. Custodiante ou agente de custódia são sinônimos. Custodiante e agente de custódia são palavras sinônimas. E esse cara é uma instituição financeira. E esse cara é o grande cara responsável pelo KYC, o conhece o seu cliente, do investidor. E é ele quem comanda a transferência das, por exemplo, ações, cotas de fundo, do investidor no processo de liquidação. Ele recebe a ordem do investidor, transfere as ações porque eu vendi e eu vou receber o dinheiro e quem comanda a liquidação é o participante de liquidação. Então, o custodiante ele tem uma função primordial, né? Ele não só é o responsável pelo relacionamento principal do conhece o cliente, como ele é o cara que comanda as transferências de custódia que acontecem necessariamente na central depositária. Nesse caso, hoje, uma infraestrutura da B3. Falei no comecinho que o Selic também faz isso. Tá? O Selic faz isso para títulos públicos federais, mas acho que vocês já devem ter escutado, porque isso aqui é super famoso, né? O programa do Tesouro Direto, patrocinado pela Secretaria de Tesouro Nacional. O programa do Tesouro Direto também é um programa de títulos públicos federais. Uma característica singular, que é um programa cujo PU, né, o valor unitário do título, é bem menor. É um programa criado em 2002 pelo governo federal, com a intenção, aliás, uma intenção única, né, e que deu muito certo. Hoje em dia está muito, muito certo esse programa, para criar o conceito de investimento diferente de poupança na população. Então, hoje é um programa que tem mais de 1.100.000 investidores, pessoas físicas, e o PU de investimento é menos de R$50. Deu muito certo, porque popularizou o investimento diferente de poupança, é um investimento em renda fixa, e se tornou uma forma de o investidor olhar para outro investimento
ou conhecer investimento antes de se aventurar no mundo de renda variável, que é muito mais agressivo, né? Ou antes de só olhar para o mundo de fundos administrados por instituição financeira. Por que eu estou falando isso? Porque esses títulos públicos do TD, do Tesouro Direto, também se ficam guardados aí do ponto de vista da proteção numa conta de custódia da B3. A gente tem a informação de quem é o proprietário, dono desses títulos públicos federais. Então, nesse momento, eu passei por todos esses desenhos, mas tem mais uma figura importante no mercado de capitais, que é a figura do escriturador. E escriturador, né, o nome lembra um livro. Não, e é isso mesmo que tem que ser. Ele vai fazer o papel, ele presta um serviço, tem que ser, por definição regulatória, tem que ser uma instituição financeira, e ele faz qual papel? Ele presta um serviço para as companhias emissoras. Então, ele presta um serviço para controlar o conjunto de acionistas, efetuar comunicações, eventualmente controlar a quantidade, controlar eventos societários, né, dirigir o fluxo de dinheiros em eventos societários com a instituição de pagamento ou banco de pagamento que vai processar esse pagamento, dirigir o dinheiro para cada um dos custodiantes para fazer a divisão do pagamento de proventos. Então, ele tem um papel muito importante, mas este escriturador, ele não se relaciona necessariamente com o investidor. E esse escriturador, que é uma instituição financeira, hoje no nosso país a gente tem, assim, quantidade perto de 40, acho que são 40 e poucos escrituradores, mas, assim, representativos em quantidade de investidores e companhias, são 5. Eu posso citar, porque isso é público. Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander e Caixa. Do ponto de vista prático, os dois grandes, Bradesco e Itaú. Eles representam, aí, eles dividem praticamente das companhias listadas que têm negociação em bolsa, 50% cada um. Mas eles não têm relacionamento com o investidor, mas eles são instituição financeira. Mas eles sabem quem são os investidores, porque eles prestam serviço para a companhia emissora. E a companhia emissora, por definição, quando ela abre o capital, o que é abrir o capital em bolsa? É ganhar sócios. Quando ela ganha sócios, ela tem que saber quem são os seus sócios. Esse sócio tem um nome, acionista. Então, quem sabe quem é o acionista da companhia? A própria companhia. Como o escriturador presta um serviço para a companhia, ele também recebe a informação de quem é o acionista da companhia. Só que ele não tem nenhum relacionamento com esse acionista. Quem tem um relacionamento de fato é o custodiante ou a própria companhia, né? Num departamento específico chamado Departamento de Relações com Investidores. Mas, por ele ser uma instituição financeira, ele tem que cumprir a regra. Qual é a regra? Declarar essa relação, ainda que seja muito distante, lá no sistema chamado CCS. Então, ele tem um papel, escriturador, mas é um papel de prestação de serviço à companhia emissora. E aí fecha o ciclo dos participantes desse mercado. Escriturador, custodiante, participante de liquidação, corretor e distribuidor, aqui é o negociador, participante da negociação, e o participante de registro. Comumente, a corretora também é um custodiante. Existem casos onde a corretora não é custodiante ou onde o custodiante não é corretora. O que isso dificulta? Dificulta a execução da ordem judicial. Porque quando chega a ordem de bloqueio, é tranquilo para um custodiante comandar o bloqueio. Também é tranquilo para um custodiante comandar o desbloqueio. Mas quando chega a ordem de transferência de valor ou de monetização do ativo, se o custodiante não tem acesso ao ambiente de negociação ou ao ambiente de registro, ele não consegue executar a ordem. E essa ordem judicial tem que ser direcionada para alguém que tenha acesso ao ambiente de negociação e, por sua vez, tenha relacionamento com aquele documento, que é o CNPJ ou o CPF. Então, essa é uma parte que torna o mercado de capitais complexo. Da mesma forma, se o investidor /réu, nesse caso, não tiver relacionamento com a instituição que vai promover a liquidação da operação, tem que se encontrar alguém que tenha relacionamento com esse documento que possa fazer a liquidação. Porque não existe negociação sem liquidação.
para onde vão, porque na negociação eu faço a alienação, da alienação tem um processo de DVP, o DVP significa que vai receber o dinheiro, e esse dinheiro tem que ser dirigido para alguma conta, geralmente a conta apontada pelo juiz. E para onde vai esse dinheiro, se não tiver alguém tratando do processo de liquidação? Então, por isso que, quando a gente fala aqui no mercado de capitais, esse conjunto de instituições financeiras, elas podem ter papéis diferentes, em momentos diferentes, e isso torna o processo talvez mais complicado ou mais difícil de entender, é porque é essa complexidade de papéis e responsabilidades diferentes em momentos diferentes. Então, a ideia de como é que está hoje a negociação eletrônica, a disputa por ordem cronológica está na casa de microsegundos. O que é um microsegundo? É 10 elevado a menos 6. Traduzindo isso, é 0,00001 segundos. Essa foi a evolução que a gente teve no mercado de ações, no mercado de derivativos e no mercado futuro, não só no Brasil, né? O Brasil sempre está atrás da cena mundial, mas essa evolução chegou aqui principalmente por meio da negociação dos modelos algoritmos através de alta frequência, que a gente chama. Os modelos de alta frequência negociam nessa unidade de tempo, que não é mais um tempo humano, tá, pessoal? No ambiente de clearing, ou na clearing, a gente oferece a liquidação. Essa liquidação é financeira e também acontece a liquidação física, concomitante, é um processo que tem que acontecer no mesmo instante, e a bolsa, não para tudo, mas para boa parte dos ativos que são de mercado de bolsa, a bolsa atua como contraparte central. O que significa a bolsa atuar como contraparte central? A bolsa é compradora de todos os vendedores e vendedora de todos os compradores. Traduzindo isso, quem faz negócio em mercado de bolsa tem a garantia que o negócio vai ser liquidado, que o negócio vai ser honrado. Então, é indiferente você fechar um negócio com a corretora A ou com a corretora B. Para você, o que importa é o preço. E o preço também é controlado pela plataforma. Você só vai fechar negócio no melhor preço. Então, isso traz muita segurança para quem opera em bolsa. Você tem certeza que você está fazendo o melhor preço naquele momento. O melhor preço naquele momento pode ser um preço diferente do próximo momento. Aliás, o que mais se espera da renda variável é que o preço mude. Então, qual é o melhor preço? Que preço que eu vou executar a ordem judicial? Se eu executar 10, pode ser que no segundo seguinte esteja 8, e eu fiz uma grande execução. Só que pode ser que no segundo seguinte esteja 12, e eu fiz uma péssima execução. Mas pode ser que no final do dia feche a 5. Eu executei a 10, no segundo seguinte foi a 12, e no final do dia fechou a 5. Qual que é a conclusão? Eu fiz uma boa execução, uma média execução, ou mais ou menos? Essa é a dificuldade, às vezes, de se interpretar a execução. Em mercado de bolsa, a melhor execução significa eu fiz o melhor negócio naquele momento. E esta regra é um princípio da própria plataforma. Agora, se quiser usar um critério que pode ser indiscutível, principalmente é uma regra que existe para valorizar cotas de fundo, é a fazer a marcação ao mercado. E o que é marcação ao mercado? É executar, por exemplo, a ordem ao preço, o último preço do dia. O que é o último preço do dia? É o que a gente chama de preço de fechamento. Você executar a ordem ao preço de fechamento, é o último preço que foi negociado naquele dia. Tem vários preços que são simbólicos no dia. O preço de abertura, o preço máximo, o preço mínimo, o preço médio e o preço de fechamento. É óbvio que todo mundo, na essência que opera em bolsa, quer comprar no preço mínimo e vender no preço máximo. Seria essa a melhor operação que se faz em bolsa. Tem uns que conseguem fazer o seguinte, comprar no máximo e vender no mínimo. Aí é lavagem de dinheiro. Não, calma. Pode ser incompetência, falta de sorte. E o preço médio? O preço médio é a média. Média ponderada dos preços que foram negociados ao longo do dia. Tem ordens que são execute próximo do médio. Significa que você é um bom executor. Se execute próximo do médio no intervalo de tempo. Então, não me interessa o médio do dia todo, mas naquele intervalo de tempo, fique próximo do médio. E o preço de fechamento? Execute no último preço do dia. Só para vocês terem também uma noção de grandeza e o quanto isso é importante para a execução de ordens judiciais, ou verificar a qualidade da execução. Hoje, o preço, no final do pregão, tem um leilão, chamado leilão de fechamento.
nesse leilão, negocia 15% do volume da bolsa. Esse leilão tem duração de 5 minutos. Então, em 5 minutos, no final do dia, negocia 15% do todo. Traduzindo isso eu não estou dizendo que é uma regra, mas executar ao preço de fechamento é significativo. Né? Porque você pegou um preço que hoje é usado pela indústria como preço para marcar cotas de fundo. E é um leilão aberto, todo mundo pode participar. Quando a gente fala que a Bolsa atua como contraparte central, a Bolsa honra o pagamento para o vendedor e a Bolsa busca honrar a entrega das ações para o comprador. Como é que ela honra o pagamento para o devedor? É uma ONG? Ela tira o dinheiro do bolso e paga em nome dele? Não, ela controla as garantias. Né? Controla as garantias por uma área de risco, de contraparte, e ela controla as garantias de tal forma que ela tenha um conjunto de recursos necessários para que, num evento de default, de não pagamento, ela faça exatamente o processo que se busca numa ordem judicial. Monetize aqueles ativos dados em garantia e transforme aquilo em dinheiro para honrar o pagamento ao vendedor. E no processo de venda, se o vendedor não entregar as ações por algum motivo, ela vai buscar essas ações em mercado, compra as ações em mercado e transfere o valor dessa compra, o pagamento dessa compra, para aquele vendedor que não entregou as ações. Ela representa o vendedor na entrega das ações. Esse é o fato dela ser contraparte central. Isso traz muita credibilidade para o nosso mercado. É por isso que a gente tem hoje perto de 70% de investidor não residente. Eles confiam no processo de negociação e nas regras desse mercado. 22% são investidores institucionais no nosso mercado. Então, a gente está falando que 93%, 92% do mercado são investidores profissionais, investidores que têm alternativas grandes ou outras grandes alternativas para fazer, além de operar em mercado de bolsa e mercado de balcão. E a depositária, ela faz a grande função, e para vocês é extremamente importante entender a depositária, porque a depositária ela tem a informação de todos os ativos que aquele investidor tem no nosso mercado. A depositária ela pode fazer bloqueio? Ela pode. Mas não é o modo mais eficiente de se atuar num processo judicial. Por quê? Porque a depositária, por ser uma infraestrutura de mercado da B3, da Bolsa, ela não faz execução, transferência de valor. E quando ela atua para fazer o bloqueio de uma ordem judicial, no processo de transferência de valor, obrigatoriamente, isso aqui tem que voltar para uma instituição financeira, que tem acesso ao ambiente de negociação, um participante, uma corretora, uma distribuidora. E esta volta para o trilho da instituição financeira torna o processo de execução da ordem judicial muito mais moroso, muito mais longo. Então, uma orientação que a gente tem trazido para todo mundo que a gente fala é a melhor forma de o processo ser célere, ser rápido, é a execução seguir o caminho de ponta a ponta por uma instituição financeira. Mas isso não significa que a B3, como sendo uma central depositária, não possa fazer bloqueio e desbloqueio. Ela pode. O que ela não tem condições de fazer, de fato, é fazer a transferência de valor, porque ela não é atuante no mercado de negociação. Ela organiza esse mercado, mas ela não é um participante desse mercado. Bom, isso aqui a gente, de alguma forma, tratou, falou de cada uma dessas figuras, né? O investidor, o participante de negociação, o agente de custódia, que é o custodiante, que é quem faz essa movimentação em nome do investidor. Aliás, o custodiante ele não pode fazer nenhuma movimentação dos bens e ativos aí do investidor sem a ordem, o comando do investidor, exceção feita a uma ordem judicial. É o único caso que o investidor não participa do comando, tá? Por questões óbvias, né? Falamos do participante de liquidação, falamos do escriturador e falamos do emissor. Emissor, companhia emissora. Companhia emissora, ela não tem uma atividade ligada necessariamente à instituição financeira. Mas tem algumas instituições que ocupam todos os chapéus. Vou dar um exemplo. Um banco, ele é instituição emissora, ele é a companhia emissora, porque ele tem ações negociadas no mercado. Ele faz o papel de escriturador, ele também faz o papel de custodiante,
ele também é um participante da negociação dentro da B3, ele também é um participante da liquidação dentro da B3, ele também é um participante de registro dentro da B3, e ele também faz o papel de custodiante. Ele faz tudo. Ele faz tudo em departamentos e áreas diferentes. E por uma questão de princípios, tem o Chinese Wall. O departamento de escriturador jamais pode estar falando com o departamento de negociação, né? Senão, o modelo brasileiro não tinha ficado de pé. Então, ele está blindado. Então, apesar de ele fazer tudo, eles não se falam. Então, isso também é difícil de entender, né? É a mesma instituição financeira, como não se fala? Eles brigaram? Não, eles não brigaram. Eles não se falam porque é um princípio guardado dentro da própria instituição para que o interesse não se misture e esse negócio perca o sentido, né? Quem bloqueia no Bacenjude? Quem, de fato, tem condições de bloquear no Bacenjude? Custodiante, agente de custódia, custodiante, tem condições de bloquear. Todo mundo, na verdade, que declara o relacionamento lá no CCS, obviamente, tem condições, por ter declarado o relacionamento, tem condições de bloquear. A questão é a efetividade desse bloqueio. E o que isso pode gerar de problema, a gente vai explorar um pouquinho nos cases, ao final, mas quem tem condições, quais instituições bloqueiam no Bacenjude, é quem tiver declarado o relacionamento lá no CCS, recebe, por definição, recebe a ordem judicial. Quais são os ativos passíveis de bloqueio, né? Quais são os produtos, sejam produtos de bolsa, sejam produtos de balcão, que são passíveis de bloqueio? Bom, todo ativo, né? Ativo aqui entende-se tanto por valor imobiliário como ativo financeiro. Definição de ativo cabe para valor imobiliário e ativo financeiro. Valor imobiliário está definido em lei, na Lei 6385, e ativo financeiro são os produtos que são negociados no mundo bancário. LCI, LCA, letra financeira, CDB, RDB, DPGE, e aí segue. Todos os produtos que tem no mundo de bancos. Valor imobiliário, CRI, CRA, ações, cota de fundo aberto, cota de fundo fechado. Isso está sobre a égide da CVM. Então, o que está passível de bloqueio? O que tiver depositado lá na custódia, né, ou na depositária, desde que não tenha nenhum gravame, desde que não esteja depositado em margem de garantia para a contraparte central, isso é efeito da Lei 10.214, isso está passível de bloqueio. Tá? Não está passível de bloqueio, eventualmente, o ativo que estiver em ciclo de liquidação, que foi aquilo que eu expliquei. Quer dizer, vendi hoje ou comprei hoje, mas a venda hoje, que vai ter que ser entregue em 2 dias depois, este ativo já está compromissado em uma venda. Então, ele já não está mais passível de bloqueio. Mas estará passível de bloqueio o produto dessa venda. O que é o produto de uma venda? Os recursos financeiros, né? Uma compra hoje, que eu faço hoje, eu tenho que pagar em 2 dias. Esse dinheiro que vai ser usado para pagar a compra, ele já está compromissado na liquidação dessa compra, para fazer o DVP. Mas daqui 2 dias, o que esse comprador vai receber? Um ativo. E aí esse ativo estará passível de bloqueio. Em balcão, só para isso vale a pena a gente tratar agora, em balcão ou em mercado de balcão, a gente tem 2 regimes básicos aqui por efeito da lei, tá? Da Lei 12.810, que é o regime de registro e o regime de depósito. Para as instituições financeiras, isso é uma diferença considerável, né? Para nós, B3, ambos os casos são trazidos ou a informação de registro, o registro da informação, ou é trazido o ativo para fazer o depósito dentro da central depositária em uma conta individualizada de custódia. Regime de registro, como o próprio nome diz, é o registro de uma informação que não está dentro da B3. Vou dar um exemplo clássico de o que é uma operação de registro. Um banco vende um CDB para um cliente do banco. Esta operação acontece no mercado financeiro e, por força da regra, da lei, ela tem que ser trazida a registro em uma entidade registradora. Também, por força da regulação, a informação que é trazida a registro é o ativo e o CPF do investidor que adquiriu esse ativo. No próximo mês, no final do mês de setembro, entra em vigor a regra de gravames, ônus e gravames constituídos sobre esse ativo deste investidor.
ele vai ter que ser obrigatoriamente constituído na entidade registradora onde o ativo estiver registrado. E aí, para se evitar dupla oneração sobre o mesmo ativo, essas entidades registradoras vão ter que se organizar para tratar do tema da unicidade do ativo. O ativo é único. Ele não pode ter 2 gravames sobre o mesmo ativo. Esse é um desafio, obviamente já foi endereçado, o Banco Central deu 1 ano de preparação do mercado para isso, entra em vigor no final do mês de setembro. Mas o registro é a chegada da informação de uma operação feita banco-cliente. Por outro lado, tem um conjunto de instituições financeiras no mercado brasileiro de tamanho médio e pequeno. E essas instituições têm mais dificuldade, dado o seu tamanho, de atingir a capilaridade para fazer a distribuição dos seus produtos de captação. Mas elas precisam de captação. Aliás, comumente, elas precisam de mais captação. Elas têm mais necessidade de recurso. Comumente, por terem mais necessidade de recurso, elas se dispõem a pagar uma taxa de remuneração mais alta. Precisa de mais dinheiro, paga mais caro. Dentro de um limite, tem a proteção do fundo garantidor de crédito, mas, por pagar mais caro, atrai mais investidor. E elas usam um sistema chamado de sistema de distribuição, que são quem? Aqueles que a gente falou anteriormente, os participantes de negociação e os participantes da depositária. São os distribuidores, corretoras e distribuidoras. E são eles que fazem o acesso ao investidor, fazem o KYC e fazem a venda para o investidor de ativos de captação bancária dessas instituições de menor porte. Neste caso, os ativos são depositados na B3. O regime é o regime de depósito. Fala, o que muda de um para o outro? No regime de depósito, o controle também está com a B3, da informação e do ativo. No regime de registro, a B3 não tem o controle do ativo, o que a impede de fazer o bloqueio. O bloqueio judicial de um ativo registrado só é efetivamente conseguido por meio da instituição que emitiu o ativo. O bloqueio de um ativo que estiver depositado é conseguido pela instituição que emitiu e também pela central depositária. Essa é uma diferença considerável, né? É óbvio que hoje, no nosso mercado, boa parte dos ativos estão no regime de registro, né? Mas, dado a flexibilidade que o investidor está conseguindo adquirir e a portabilidade, começou um movimento de migração. Estou na corretora A, quero ir para a corretora B. Estou na corretora B, quero ir para a corretora C. Então, a portabilidade, que já é comum em outros mercados, como seguro, como plano de saúde, está se transferindo, de alguma medida, para o mercado de capitais. E aí o regime de depósito passa a ser o regime mais relevante. Falamos do ciclo de liquidação, falamos do tempo, né? Hoje, mercado à vista, até pouco tempo atrás, a liquidação do mercado à vista de ações era em 3 dias, reduziu-se para 2 dias, isso é um ganho, já tinha sido começado, né, já startado ao redor do mundo, chegou no Brasil. A redução de 1 dia no ciclo de liquidação diminui bastante o risco, a exposição a risco dos mercados, e isso traz mais eficiência. Tem um objetivo aí de chegar em 1 dia. A dificuldade para nós, em especial Brasil, é que, como a gente tem uma grande dependência do fluxo estrangeiro, a questão do fuso horário atrapalha a gente, né? Porque o europeu, quando ele dá uma ordem para operar Brasil, geralmente aqui já está um horário que ele não tem mais condições de dar as instruções de liquidação. Então, pelo menos 1 dia, acho que vai continuar sendo minimamente necessário, mas caminha para isso. E no mercado de opções, mercado de derivativos opções, o ciclo de liquidação da operação é 1 dia. Né? Porque o risco é maior, a alavancagem é maior, então, em 1 dia, você fez uma operação, em 1 dia você tem que liquidar a operação. E em mercados futuros, contratos futuros, você tem a liquidação, obviamente, acontece no dia do vencimento do contrato, e aí cada produto tem um vencimento específico, mas você tem um mecanismo chamado ajuste diário. O que é o ajuste diário? Isso é muito importante por conta de ordem judicial, porque ajuste diário mexe com a disponibilidade de recursos diariamente em conta corrente. O que significa o ajuste diário? Significa que, se você comprou um contrato futuro e o preço do contrato futuro negociado continua caindo,
Você comprou e ele vai caindo. A mecânica de proteção da contraparte central, que é a B3, dado que está caindo, esse comprador está comprado num preço mais caro, ele apresenta mais risco. Se ele apresenta mais risco, diariamente a gente vai chamando mais margem dele. Essa margem pode ser depositada de várias formas. Uma delas é o dinheiro. Outra é título público, outras são ações de alta liquidez, tudo que pode ser monetizado. Então, o ajuste diário no mercado futuro, como o próprio nome diz, acontece diariamente. E ele acontece nos dois sentidos, tanto no débito quanto no crédito. Então, se ele comprou e o preço está subindo, o ajuste diário devolve o dinheiro para ele, porque ele colateralizou um valor maior do que precisava. Então, é bom entender isso, porque o ajuste diário também acontece na manhã do dia seguinte, na janela de liquidação. E, automaticamente, o participante de liquidação convoca o investidor a trazer mais dinheiro ou a entrega o dinheiro que a clearing devolveu para ele. É um mecanismo que obviamente, dá bastante trabalho operacional, mas todo mundo que opera mercado futuro tem que entender isso. E, curiosamente, o produto que está tendo mais sucesso hoje na Bolsa são os mini contratos de dólar, futuro de dólar e futuro de índice. Então, muitas pessoas estão entrando nesse mercado, que significa que, obviamente, vai afetar a dinâmica dessas pessoas na relação com a liquidação desses contratos. Padrão de liquidação. Título de renda fixa, ele tem um padrão de liquidação, falando aqui de debêntures, CRI, CRAS e cotas de fundo, ou no próprio dia ou no dia seguinte, diferente da renda variável, como eu falei para vocês, é em 2 dias. Tem exceções? Tem exceções. Tem mercados, como o mercado de balcão, de derivativos, né, e mercado a termo, que o prazo de liquidação é pactuado entre as partes. Então, pode ser um prazo totalmente fora da curva, mas, dado a característica desse mercado, que é entre as partes, não é um mercado padronizado, o mercado de balcão guarda essa característica, então o prazo é totalmente fora de uma especificação contratual. Por isso que, muitas vezes, entra aqui um tema, né, que não é uma característica do produto, pode ser uma característica do contrato, que é a carência. Enquanto não chegar esse prazo, a disponibilidade do recurso oriundo daquele contrato não está disponível. Tá? Bloqueio de ativos. Bom, o sistema que vocês conhecem, o Bacen Jude, permite o envio das ordens, né, o desbloqueio e a transferência de valores, o que aumenta a velocidade da resposta. Qual que é a mensagem aqui? E a gente ainda assiste isso, né? Obviamente que usar todo o sistema eletrônico do Bacen Jude torna o processo mais ágil, né? Usar o sistema por meio de ofício judicial em papel torna o sistema mais moroso. E torna mais moroso ainda quando ele atinge quem não tem controle sobre o processo, em qualquer momento, né? Seja na largada, seja no meio do processo, seja na consulta, seja na ordem de bloqueio ou desbloqueio, seja na hora da transferência do valor. Então, a instrução talvez mais importante aqui é o sistema, óbvio, ele já passou agora recentemente, a Alice vai falar um pouquinho, por mais um processo de melhoria, de códigos de resposta, mas a gente sabe que o sistema ele tem mais coisas aí a evoluir, mas ele está evoluindo na medida do possível, e esse é um compromisso lá do comitê gestor, onde o Dr. Luciano, que a gente trabalha com ele lá no comitê, tem endereçado os temas. Mas é um sistema que precisa, obviamente, de uma modernização, mas ele está caminhando nessa direção. E, obviamente, usar o papel traz uma complexidade para todo mundo que faz parte desse processo. Para nós, da B3, em média, quantos ofícios em papel a gente recebe? 3.000 ofícios em papel por mês. Né? A gente até teve que fazer uma reorganização do time lá para dar vazão nas respostas. Né? Respostas a consultas e respostas a bloqueios. Respostas a bloqueios negativas, porque não tem nenhum conteúdo dentro da B3, nenhum ativo, e as respostas positivas, quer dizer, respostas, inclusive, com o bloqueio do ativo. O problema de o caminho ser feito pela B3 é que, no passo seguinte, que é o passo da monetização, da transferência de valor, eu não consigo fazer. Ele tem que voltar para o modelo eletrônico ou para um ofício em papel para uma instituição financeira que tenha relacionamento com o investidor, para que seja feita aquela entrada no ambiente da negociação, que é lá que se faz a monetização do ativo. Nós temos aqui colegas servidores, magistrados, servidores, com diferentes graus de conhecimento no mercado de bolsa, de ativos. Pessoa que acabou de começar.
O que o magistrado recebe? Ele recebe um CNPJ, um CPF para executar. Ele vai ter que executar aquilo ali, ele vai lançar no Bacen. Recebeu uma resposta positiva com um ativo financeiro. Qual deve ser a conduta do magistrado para conseguir sucesso na liquidação? O magistrado, o que ele quer? Ele quer dinheiro. Perfeito. Qual deve ser a conduta? Quem ele vai oficiar? Quem ele vai bloquear? Porque você falou, olha, a B3 vai conseguir fazer uma parte, mas não vai conseguir fazer outra. Então, qual deve ser o caminho menos traumático para o magistrado trazer o dinheiro para o processo? Vou passar a bola aqui para a Alice, porque ela conhece exatamente e conversa exatamente com essas entidades, mas assim, posso já adiantar que a gente tem claramente isso dentro do nosso mercado, que o objetivo é resolver, não é nem o magistrado que é o dinheiro, que é a solução da causa, né? E às vezes a solução da causa é monetizar o ativo ou adjudicar, que também eu aprendi que adjudicar pode ser uma solução, desde que o autor da causa aceite o ativo como forma de solução, né? Agora, a monetização ou a transferência de valor, ela pode ser feita só por quem tem acesso ao ambiente de negociação. E é nessa hora que acho que talvez seja a maior aflição, né? Quem é que vai dar essa celeridade? Para quem que eu devo enviar essa ordem para dar essa celeridade? Como é que ele vai identificar quem é quem? Ele vai receber várias respostas sobre o mesmo ativo. O magistrado vai receber várias respostas que na realidade não são 3 ações diferentes. É a mesma. Isso a gente vai chegar no case prático por conta dessa questão do duplo bloqueio. Mas já antecipando a questão de quem bloqueia. Quem bloqueia é quem está com ativo. A B3 ela não é uma participante do Bacen Jude. Então, a B3 está fora do Bacen Jude. Nós não recebemos ordens... nem vai apresentar a resposta. Isso, não apresenta a resposta. Quem recebe o Bacen Jude? As corretoras e as distribuidores. Em que chapéu a corretora consegue bloquear? Quando ela é custodiante, ou seja, quando ela está com ativo. Quando ela tem o controle do ativo. Que ele é o custodiante. Ela que, em regra, ela que vai, o custodiante que vai informar no Bacen Jude que bloqueou o ativo. Então, o magistrado não precisa pensar nisso. Ele manda a ordem, a instituição responsável que tem o ativo, que pode bloquear o controle, vai bloquear e vai responder que bloqueou. Então, nesse sentido, o magistrado não precisa se preocupar. Mas aí vem a transferência de valor agora. O passo seguinte é a transferência do valor. E aí a gente tem algumas questões pontuais quando esse bloqueio, por exemplo, é feito pelo escriturador, que a gente viu que não tem o relacionamento, não tem o acesso ao ambiente de negociação. E a pergunta é como é que vocês, né, sabem que esse bloqueio foi feito por uma instituição financeira com o chapéu de escriturador? E que, portanto, apesar de ter sido feito por essa instituição e estar bloqueado, como é que agora eu dou o próximo passo, que é o passo da transferência? Desde a entrada das corretoras e das distribuidoras no Bacen Jude, tivemos lá no Comitê Gestor uma preocupação de dar uma melhor visibilidade para o magistrado do que está sendo bloqueado. Porque hoje o Bacen Jude não tem essa visão. Você sabe que se foi total, parcialmente bloqueado e mais ou menos o valor estimado daquele ativo. Então, agora, a partir de 12 de agosto, entraram em vigor novos códigos de resposta. Com os códigos de resposta, o magistrado vai ter uma condição melhor, né, uma informação de mais qualidade para perceber que aquele bloqueio, por exemplo, foi feito pelo escriturador. O escriturador hoje tem um código específico falando, olha, bloqueei, mas eu não consigo monetizar. E os outros custodiantes que não têm esse problema vão bloquear naturalmente e responder bloqueio total, parcialmente. E aí, se tiver algum ativo, ele vai poder usar aquele código que fala de depósito a prazo, que já existia. Então, respondendo, dado o código de resposta que entrou em vigor agora, vai ser possível identificar que foi um bloqueio feito por um escriturador. A partir daí, então, a conclusão é a ordem de transferência de valor não conseguirá ser executada por esse mesmo agente que fez o bloqueio. Então, tem que dar um passo para trás.
doutor André? voltar lá no CCS e identificar quem mais tem relacionamento com esse documento. Uma dúvida que surgiu agora com a fala da doutora Aline, onde é que pode verificar em determinado fundo de investimento quem é o custodiante e o escriturador? Se eu verificar no Simba, por exemplo, que existe um fundo de investimento lá, que esse executado tem um fundo de investimento, né? Porém, eu determinei o bloqueio pelo Bacen e nenhuma resposta veio. Como é que eu consigo verificar quem é o custodiante e o escriturador daquele fundo? Eu consigo ver na CVM ou na B3? Na CVM você consegue ver. Porque a CVM ela publica a relação de escrituradores. É público daí? Sim, você faz uma consulta pelo CNPJ do fundo, você consegue ver quem é o escriturador e o administrador responsável. No caso de fundo, o administrador também consegue bloquear. Ele consegue bloquear, mas, de novo, ele sofre do mesmo problema, na essência, quando ele não tem acesso à negociação. Né? Ele precisa de alguém para fazer a execução da ordem no ambiente de negociação. A figura mais comum de ter os dois chapéus aí é custodiante e negociador. Comumente, 90x% dos casos, um custodiante também tem acesso ao ambiente de negociação. Né? Então, esse é talvez o caso mais simples de conseguir fazer a transferência de valor. Pois não. Às vezes não vai ter o custodiante. Sempre, Aí consegue fazer o bloqueio com o administrador, mas aí como é que vai ocorrer essa transferência se não, às vezes não existe a figura. Tu tem ali o regulamento do fundo, que é de condomínio fechado, não um condomínio aberto. E não existe o custodiante. Perfeito. As cotas, os fundos, né? Alguns fundos fechados, eles são negociados em bolsa também. Outros não. Então, os que são mais fáceis. Os que são mais fáceis. Você monetiza em bolsa. Sim. Apesar da questão dele ser constituído de forma fechada. Os que não são, eles continuam tendo obrigatoriamente o escriturador que vai poder fazer o bloqueio. O problema é como você monetiza essa cota, porque como você vai admitir um novo cotista de um condomínio fechado que o próprio regulamento do fundo não permite. Não é fácil, não é simples. Esse é um dos pontos que a gente está estudando lá no GT do Bacen Jude, no Comitê Gestor. Nós formamos um GT com as associações que representam as corretoras, distribuidoras, então Ancora, Ambima, a Febraban, a CVM, o Banco Central e a B3, para tentar buscar soluções e trazermos propostas aos magistrados e ao próprio funcionamento do sistema para resolver esses casos. Esse caso, o caso do escriturador, então ainda o sistema hoje já trouxe um caminhão de ativos para dentro e ele funciona muito bem. Ele precisa de aperfeiçoamento? Precisa. E a gente está estudando como a gente consegue fazer essa proposta. Ou fazer um leilão dessa cota. Ou chamar uma assembleia do fundo para deliberar a entrada desse novo... a cotistas, possibilidade da entrada, né? Porque se não tiver deliberação, não adianta fazer eventualmente um leilão, determinar a entrada de alguém, se depois não tiver a concordância. Porque a liquidação desse leilão só vai acontecer se tiver a entrega das cotas. Se os próprios cotistas têm interesse, Exato. né, em capturar então, essa cota e aí monetizar. Aí, nesse caso, sim, seria enviado um ofício para a B3. Para a B3, não. Não? Essa parte de fundos, a maior parte da indústria de fundos passa fora da B3. Esse caso, ele é um caso, a gente entende que hoje ele é um caso exceção, porque sempre tem todas as outras possibilidades, né, de encontrar recursos antes de chegar nele, mas ele não tem ainda uma solução ideal, uma solução muito boa, porque a solução muito boa dependeria da aceitação dos demais cotistas para a entrada de um novo cotista ou deles terem um direito de preferência em relação à entrada de qualquer outro cotista. Então, a solução de fato não existe. Na verdade, a regra não pode determinar a execução de um leilão ou alienação em bolsa por ter cotas negociadas em bolsa, para depois ter uma vedação da entrada desse novo participante no fundo pelos próprios cotistas do fundo. Então, a gente não pode ter inversão de fases aqui, né? Primeiro precisa ter aceitação, mas para ter aceitação precisa saber quem é. E para saber quem é, precisa fazer a operação. Aí tem o princípio da irreversibilidade. Não aceitou, a gente faz um leilão de novo.
Então, aqui a gente tem um bom problema para resolver. Essa é a verdade. E a Doutor regulação André. atual em vigor não exige que as cotas de fundos sejam trazidas a registro nas plataformas. Então, a B3 não enxerga. Doutor André, Bom dia. Pois não. aproveitando a dúvida da colega, o senhor mencionou que todos os fundos, todos os ativos lá imobiliários têm garantia perante a B3. Esse fundo fechado também possui garantia? Não são todos, absolutamente todos, que têm garantia, né? O critério de elegibilidade para que um ativo, um valor imobiliário, tenha garantia de contraparte central é a liquidez. Então, a clearing, né, a CCP, ela determina qual vai ser o critério, a liquidez do ativo, que determina que ele vai ter a garantia, e tem uma metodologia que determina qual é o haircut, que é uma metodologia de risco. Quer dizer, quanto que eu vou dar de deságio naquele ativo para aceitá-lo como garantia. Quer dizer, eu posso ter o ativo A para garantir uma operação no ativo B, mas quanto eu dou de deságio no ativo A, na hora que eu tiver que monetizar esse ativo A, eu vou ter uma destruição de valor, pela velocidade com que eu vou ter que fazer isso. E essa velocidade está ligada à liquidez. Porque quando eu tenho que monetizar, eu quero vender. E vender significa, eu vou vender no preço que eu encontrar comprador. Se a quantidade for muito grande, o preço do comprador tende a baixar. Então, não são todos os ativos, se não foi claro, não são todos os ativos que são aceitos como garantia, né, ou em garantia. Não são todas as operações que têm a clearing como contraparte central. As ações, praticamente todas as ações do mercado de ações são negociadas como contraparte central. Agora, em mercado de balcão, por exemplo, é muito pouco. No mercado de renda fixa, a gente só aceita operações com contraparte central para debêntures. Cotas de operações de valor imobiliário CRI, CRAU, cotas de fundo, não tem contraparte central. Doutor André, bom dia. Bom dia. Me parece que o senhor já fez uma leitura perfeita no tocante ao propósito em si do juiz. A gente quer resolver o processo bem da vida. A gente entende a plausibilidade, a necessidade de todo esse sistema regulatório, com chapéus próprios, como o senhor bem coloca, mas, para o juiz, ao fim e ao cabo, todo esse procedimento, que é alheio ao processo propriamente, não nos interessa. O que nos interessa é efetivamente trazer o dinheiro. E nos causa muito constrangimento esse vai e vem de ofício, seja por via eletrônica, seja por via física. Sou eu, não sou eu, justamente em face dessa necessária complexidade do sistema financeiro. Então, a minha pergunta é objetiva. A gente trabalha dentro do judiciário com cooperação e, inclusive, dentro da medida da possibilidade, com encaminhamento a quem de direito, quando não é o destinatário correto de uma determinada situação. Por exemplo, eu peço uma carta precatória, não é para o juiz competente, ele já pode diretamente encaminhar o juiz competente para dar o cumprimento da ordem. Por que isso ainda não é implementado dentro do sistema financeiro e se há algum estudo ou alguma proposta para que, em curto prazo, se o grupo do trabalho está tentando se debruçar sobre isso, para que o juiz dê uma ordem ao sistema financeiro, aí eu vou me referir genericamente, e o sistema financeiro internamente se ajuste, quem é que é o competente, para dar o cumprimento da ordem e devolver a resposta que ele está solicitando. O judiciário participa desse grupo, né, do próprio comitê gestor do Bacenjude, e a gente entende e sempre trabalha na máxima que o juiz não tem a obrigação de saber. Esse é o princípio. Esse é o funcionamento, paradigma do sistema. O juiz não tem que saber. Concordo contigo. O juiz não tem que... Mas eu vou ajudar aqui a minha... Não tem que fazer. Então, toda a construção e as soluções que estão sendo propostas vão nesse sentido. A direção é essa. Como A deixar velocidade mais não está agradando. Como deixar automático... sem Agora, que o juiz tenha eu posso passar por dizer esse que, percalço. nesses últimos 2 anos, que nós dois aqui temos a incumbência de representar a B3 no comitê, o que mais tem ficado claro é que a plataforma ela tem que passar por uma evolução. Então, a gente tem feito essa evolução, talvez, de uma forma complementar, mas eu não sei aqui o quanto, a profundidade da tecnologia, né, de cada um de vocês, mas como eu já trabalhei muito em tecnologia, mesmo na B3, passei pelo departamento de tecnologia, chega uma hora que chega no limite máximo da complementariedade. E aí você tem que completar um ciclo e começar um novo ciclo. Eu acho que é mais ou menos por aí, em linhas gerais, que a gente vai ter que, para dar essa resposta
que nós entendemos que tem que ser dada, a gente tem que ir para esse novo estágio, né? Porque é muito do complemento ao sistema CCS, né? Porque um Bacen-Jude funciona muito bem com o CCS, com as informações adequadas. Então, se a gente tiver uma boa informação, o resto vira consequência. E aí todo o processo é ganhador. Né? Todo o processo é ganhador. Inclusive, a própria B3 ela tem um interesse muito, muito claro em cooperar com tudo isso nas suas infraestruturas de mercado, sendo até um validador das informações que ela tem acesso, né? Dentro do mercado de capitais. Lembrando que a B3 não tem acesso ao mercado financeiro, né? Então, de forma pragmática, a resposta é: estamos nessa direção, precisamos ganhar um pouco mais de velocidade. Está em estudo uma nova plataforma, né? A evolução do Bacen-Jude, aí talvez nem com o nome de Bacen-Jude, né? Mas com a participação do Judiciário, da própria CVM. Eles estão discutindo isso, como vai ser esse novo sistema. A gente entende que precisa do novo sistema para dar essa visibilidade melhor. O que o comitê, o que o grupo tem trabalhado é o que a gente consegue melhorar no sistema atual, mas sem perder de vista o desenho de um projeto de algo que seria o que o magistrado precisa. Deixa eu trazer, já que você está no comitê gestor, eu imaginava que essa dúvida, quem iria me responder o Bacen, aquela dúvida que você me trouxe. Nós temos uma ferramenta que automatiza a emissão de ordens para o Bacen, chamado robozinho do Bacen. E quando a gente programa isso, a gente consegue programar que automaticamente sejam liberados bloqueios abaixo de determinado valor. Isso acabava pegando aquelas respostas de 1 centavo, quando vinha um ativo financeiro. Então, quem usa o robô acaba zerando o valor e bloqueia tudo, o que gera um caos nas unidades que estão utilizando o robô, porque acaba bloqueando diariamente muitos valores, que são assim, desprezíveis para execução. Com esses novos códigos de resposta, agora a gente recebe respostas de ativos que não estão precificados. Se a gente colocar para liberar valores desprezíveis abaixo de R$100, abaixo de R$200, isso vai atingir esses ativos ou não? Com a alteração dos códigos de resposta. Eu não consigo te responder o funcionamento. Eu sei que com a entrada desses novos códigos de resposta, não existe mais o código de 1 centavo. O código de 1 centavo, ele foi... Sim, mas o sistema ainda coloca lá internamente, a minha pergunta é essa, o sistema ainda coloca internamente algum valor para que não fique zerado, ou fica zerado ali também para o sistema? Para explicar. Entendeu? Ainda que não venha como resposta visível para mim 1 centavo, você não vai ter precificado esse título. No sistema, ele está com 0,1 internamente, de modo que, na hora que eu mandar liberar, vai liberar também isso daí? Esse é um bom ponto. Eu vou levar para o comitê. Eu não sei te responder pelo funcionamento do sistema, mas, a meu ver, é fácil, porque como você não mistura mais o valor, o sistema entender que quando responder aquele código de resposta, ele não porque a gente não faz a programação por código-resposta, mas por valor. Se me permite, por valor de bloqueio. Entendi. Como o sistema é da 18ª, eu acredito que eu posso responder. A gente já tinha excepcionado 1 centavo, né? Então, embora a gente fixe um valor mínimo para a liberação do bloqueio, para não pegar esses valores ínfimos, a gente já tinha excepcionado 1 centavo para trazer essa informação também, ou seja, eu libero todos os valores abaixo daquele mínimo que eu fixo, menos 1 centavo. Agora, com a liberação dos novos códigos de resposta, a gente já está trabalhando nessa linha, ou seja, além do valor, a gente trabalhar com os códigos, ou seja, libere esses valores desprezíveis, mas com esses códigos não. Então, a gente deve liberar uma versão em breve. Esse código de resposta foi criado simplesmente porque a entrada das corretoras de DTVM se deu em maio de 2018 e o Banco Central não ia conseguir formatar os códigos para liberar. Tanto que eles conseguiram liberar agora só em agosto de 2019. Então, durante todo esse tempo, existia uma situação, que é a situação específica do escriturador, que controla a quantidade. Ele controla, como o André explicou, quem são os acionistas
e quantas ações eles têm. Isso, trazido para o mundo de fundos, tem alguns fundos que o escriturador não tem esse conhecimento imediato de quanto vale a cota. Então, ele respondia o código num centavo para falar, olha, eu não conheço o preço. Como eu não conheço o preço, bloqueei tudo. Era só nessa hipótese que era utilizado esse código. E aí agora existe esse código específico em que você pode deixar, você não precisa colocar o valor. Isso facilita, porque é óbvio que se 1 centavo fosse moeda, a gente transferia também, porque eles se misturavam. Aí, com os códigos diferentes e trabalhando com os códigos, é certo que a gente vai conseguir separar aí o joio do trigo. Né? O código, tem agora códigos de resposta para falar que o ativo é ilíquido, que acho que talvez seja o mais importante, porque cause mais impacto para o juiz. Porque tanto na hora do bloqueio quanto da monetização, ele tem a visão de que aquele ativo é ilíquido. Então, se ele, com um pedido de bloqueio, receber duas respostas positivas, ele vai conseguir identificar qual que é o ativo que é líquido e qual ilíquido, e aí poder desbloquear não o líquido, mas o ilíquido. Sim, outra dificuldade que adivinha dessa informação genérica de 1 centavo era ativo de longo prazo, a gente não sabia diferenciar, e daí a ordem acabava saindo de forma igual, a determinação de que liquidasse, mas acabava que o prazo não podia ser observado. Carência, né? Prazo de carência do ativo. Ainda existem alguns gaps, como os bloqueios híbridos. Bloqueio dinheiro e conta corrente e um ativo e líquido junto. O que eu respondo? O que o juiz vai ver? Então, são alguns temas que a gente ainda está trabalhando no GT para apresentar algumas Nesse caso, propostas. não vem 2 respostas, vem uma só. Exato. O sistema só permite uma única resposta. Verdade, E a gente não consegue nem complementar, né? Mandar uma resposta e depois mandar outra. Não é como um diálogo perfeito, sim, né? Sim. Acabou e encerrou. Por isso que tem o ponto que o doutor levantou, né? Que eu comentei que a gente está resolvendo os problemas numa mesma estrutura. Aqui, talvez, o desafio, essa estrutura precisa ser diferenciada, né? E os problemas eles são solúveis por consequência. Eu gostaria de fazer a pergunta também. A sensação que eu tive, que eu não sei se é a mesma dos colegas, é que nós chegamos assim, andamos, chegamos a determinado momento, e naquele momento parece que está assim uma névoa. Não se sabe bem como fazer. Por exemplo, eu anotei aqui: a quem deve ser oficiado para monetizar o ativo bloqueado? B3 está fora do Bacenjude, corretoras e distribuidoras recebem ordem Bacenjude, e só quando tem o controle do ativo. A minha dúvida é a seguinte: ontem nós vimos muito falar aqui, emissor, escriturador, custodiante, depositário. Comanda-se o Bacenjude, bloqueia, faz-se o bloqueio, vem a resposta dizendo que está bloqueado. Assim, bem grosso modo mesmo, de ignorante. Eu preciso vender aquilo. Quem eu vou procurar? A resposta, para mim, ainda não foi dada, mas eu vou dar um passo à frente. É possível que alguma instituição dessa tenha interesse em relação a tudo quanto é bloqueio da Justiça do Trabalho, eu me apresento, eu vou negociar isso. É possível isso? Vou responder depois a gente... E mais, aqui mais interno entre nós, seria possível, ao invés de cada colega disparar uma ordem, um ofício, um comando que demora, como disse o colega Ney, às vezes se perde nos labirintos, se seria possível aqui, interna corpus, nós encaminharmos de tal modo que saísse uma ordem que envolvesse comandos de vários juízes e que essa pessoa, essa entidade aí que você disse que cabe chapéu, e tem umas que usam todos os chapéus. Sim. Se teria alguém que pudesse ter interesse, esse negócio me interessa. Eu sou a instituição tal, eu tenho interesse. Assim como o leiloeiro, que nós fazemos leilão com o leiloeiro lá dos carros, dos bens, será que na Bolsa haveria alguém que dissesse assim, tratou-se da Justiça do Trabalho, tem um interesse nisso? Então, é possível isso, a gente concentrar numa só pessoa? Vou responder, e acho que o caminho é por aí. Tá? No evento que nós fizemos junto com o pessoal do CNJ, esse tema foi trazido. Aliás, foi trazido por um juiz também, com uma seguinte proposta. A gente poderia criar um processo equivalente a um processo de licitação concorrencial para que uma instituição financeira, né, que tenha acesso ao ambiente de negociação
e ao ambiente de registro, processo de formação de preço, porque tem um serviço prestado, que é a corretagem, né? Que é o serviço prestado pela intermediação e execução de ordem. Vire o corretor judicial. Né? Pode ser mais do que um, pode ser cíclico, por X meses fica um, X meses fica outro. A gente vai fazer um processo de descoberta quem quer prestar esse serviço para o sistema judiciário. E, obviamente, vai cobrar o FII da corretagem, que é o que eles se cobram para prestar o serviço, e esse FII vai ser deduzido da apuração feita naquela alienação. Isso precisa ser regulamentado por lei, né? Pelo menos foi o que ele nos disse naquele momento. E essa ideia foi muito bem aceita. O que eu estou escutando agora é, de novo, a mesma direção, né? Eu acho que é um caminho. Não sei por que a gente não poderia ir nessa direção. Ter um corretor, não só um, acho que tem que ter mais do que um corretor oficial para fazer essas operações. Onde vai ter que ter ajuda, né, a colaboração, a cooperação dos reguladores, em especial da CVM. E ela faz parte do comitê gestor e também já está ciente desse caminho. Todo o processo de execução de uma ordem tem que ser precedida pelo processo de cadastro. Então, o Know Your Client, vocês viram isso ontem, né? A prevenção à lavagem de dinheiro, que é uma preocupação de quem abre o cadastro, tem que existir. Nesse caso, aqui tratado a grosso modo, eu vou executar se fosse o vencedor desse processo concorrencial e virasse André Demarco, corretor judicial. Né? Eu não vou conhecer o cliente. Esse cliente é um réu de uma ação judicial. Então, eu tenho que ter proteção para não ser, eventualmente, depois, responsabilizado por essa execução. Mas eu vou ter uma execução única, pontual. Então, eu não vou ter que abrir ficha cadastral, trazer todos os documentos cadastrais desse cliente, porque, a princípio, sequer esse cliente vai ser procurado. Né? E a vontade dele de me entregar documento para abrir ficha cadastral, para executar uma ordem judicial, é zero. Então, tem que ter um processo dentro do regulador, aqui valem os dois, Banco Central e CVM, CVM principalmente por conta de valor imobiliário, que esta execução esteja blindada da regra da CVM 505, da CVM 301, que trata de lavagem de dinheiro, para que esse representante não esteja aí sujeito a eventuais processos no tempo, porque ele só fez aquela execução. Tá bom? Só para voltar um pouquinho e complementar, a tua Vamos dúvida voltar para anterior. os cases, né? Porque senão não vai dar tempo. Desculpa. Acho que é só importante dizer que o Bacenjude hoje funciona e o magistrado não tem que pensar nesse assunto, salvo exceções. Então, hoje, mandou uma ordem de bloqueio, receber a resposta de bloqueio, pode mandar para a mesma instituição fazer a monetização. A única hipótese que a instituição que respondeu, legal, fez o bloqueio, vai ter dificuldade de monetizar, vai ser na hipótese de ela atuar como escriturador, e aí agora ela vai ter um código específico para responder com essa informação. Então, o magistrado não precisa ficar pensando, fulano bloqueou, mas quem será que eu tenho que mandar para monetizar? Não, pode fazer tudo via Bacenjude, que aquele que bloqueou vai conseguir monetizar. O escriturador, a gente tem essa questão excepcional que já está sendo tratada com a CVM, como o André falou, com exceção, muito na linha dessa proposta mesmo da corretora judicial, vamos assim dizer. Mas não precisa pensar. A mensagem que fica o Bacenjude funciona normal, não precisa só nessa exceção. Acho que tem até um histórico, né? O Banco do Brasil e a Caixa têm lá as contas onde eles depositam valores para ações judiciais. Então, acho que é uma construção razoável. A questão é que a ideia foi dada, mas o desenvolvimento da ideia para virar uma regra, seja através de uma lei, que é talvez mais complexo hoje, né? Ou através de uma instrução ou uma resolução do Banco Central, ainda não foi desenvolvida. Mas o caminho parece que fica de pé. Vamos lá, Alice, falar dos cases? Esse aqui os cases aqui é só para vocês terem ideia de como é que é a saída de cada um dos cases que são reais, tá? Então, tem recursos de dinheiro, ativos líquidos, valores imobiliários disponíveis, e aí o juiz acessa o Bacenjude e envia uma ordem de bloqueio no valor de R$150 mil. Então, tem recursos em dinheiro e tem recursos em ativos líquidos, tá? Ações.
De acordo com o cadastro de clientes do sistema financeiro, foi encontrado relacionamento com as seguintes instituições financeiras: Banco Itaú e Banco Santander, Banco Bradesco e Corretora XP. Então, tem 4 instituições financeiras que declararam relacionamento com aquele documento, nesse caso, réu de uma ação. A ordem judicial seguiu para todas as instituições mencionadas, tendo sido retornado pela mesma mensagem de confirmação de bloqueio da seguinte forma: Banco Itaú, recursos em dinheiro e bloqueou R$20 mil. Banco Bradesco, recursos em dinheiro, bloqueou R$25 mil. Recursos em dinheiro, não, bloqueou R$25 mil, perdão. Corretora Santander bloqueou R$25 mil e corretora XP bloqueou R$145 mil. A soma desses valores dá um valor acima do valor da ordem judicial. Então, no momento do bloqueio, o atingido possui a seguinte posição, que essa informação não é conhecida pelo juiz, né? Saldo disponível em conta bancária de R$45 mil, é o Banco Itaú e o Banco Bradesco, somados na corretora Santander 1.000 ações de Petrobras. O valor de mercado no momento do bloqueio é de R$25. Então, 1.000 ações a R$25. O volume financeiro é o produto do preço vezes a quantidade, R$25 mil. E na corretora XP, 2.900 ações do Banco do Brasil. O valor de mercado é de R$50. Então, o volume financeiro dá aqueles R$145 mil. Lembrando que a ação ela é indivisível na unidade, né? Só não divide a ação no valor de uma ação. Até uma ação, você pode dividir a ação e ela é negociável em mercado à vista e lote fracionário. Bom, próximo slide. Perguntas. Quais as consequências para o atingido? O que pode ser pleiteado por ele junto à Justiça? Como será tratado o desbloqueio do valor excedente, sabendo que a gente tem mais do que R$150 mil disponível? Diferença entre posição financeira no momento do bloqueio, que é o valor de mercado, e posição financeira no momento da monetização. Porque se tem uma coisa que acontece, é o preço mudar, né? E ele pode mudar nos dois sentidos, né? Para cima e para baixo. Respostas. Qual a consequência? O atingido teve como consequência o bloqueio de R$65 mil a maior. Então, bloqueou-se R$215 mil. Não é passível de questionamento, pois até o fim do ciclo de 24 horas o valor excedente poderá ser desbloqueado. Como será tratado o valor do valor excedente? O juiz vai analisar os valores bloqueados por instituição e determina o desbloqueio do excedente, que poderá ser total ou parcial, dependendo de cada situação. Próxima pergunta, né, que a gente provocou. Diferença entre posição financeira no momento do bloqueio versus posição financeira no momento da monetização, ou transferência de valor. Algumas situações que podem ocorrer entre o momento do bloqueio e o momento da monetização. O valor da ação do Banco do Brasil estava abaixo de 50, ela caiu no momento da monetização. O valor da ação do Banco do Brasil estava acima de 50 no momento da monetização. O lote da ação a ser monetizado não gera negócio no leilão. Essa é uma outra situação. Então, o valor oscilou. O que foi colocado para a venda não gerou negócio. É improvável, porque o Banco do Brasil é uma ação bastante líquida em bolsa. O ativo não possui liquidez e está no período de carência. Seria uma outra possibilidade. Então, eu não consegui monetizar o ativo. Vamos lá. Então, vamos lá. Esse primeiro caso ele traz qual conclusão? Ó, tem um valor acima, o valor acima, em 24 horas não cabe nada, passou as 24 horas, o juiz pode determinar o desbloqueio do valor excedente e pode acontecer uma variação de valor para um ativo de renda variável. Essa variação de valor ela pode ser para cima, pode ser para baixo, como pode não encontrar o comprador. Não encontrar o comprador, como hoje é um procedimento especial e o que tem se adotado por força daquela instrução CVM que eu mencionei para vocês, que é 168, é a execução de um leilão, então tem que se organizar um novo leilão, né? E se for um ativo de renda fixa com características de período de carência, por exemplo, LCI, LCA, letra financeira, que são 2 anos, letra financeira subordinada, que são 3 anos, ele não é sujeito à alienação, enquanto não passar o período de carência. Então, ele fica bloqueado até atingimento do tempo da carência. Segundo case, para a gente não avançar muito no tempo. Valor em conta corrente comprometido com compra de ações. Isso aqui é aquele tema que eu falei do ciclo de liquidação. O participante recebe a ordem de bloqueio no valor de R$50 mil. O atingido tem saldo de R$30 mil disponíveis em conta corrente. Na data anterior ao recebimento da ordem de bloqueio, esse investidor ele adquiriu 5.000 ações de CEMIG ao preço de R$13.
5 mil ações ao preço de R$13 dá um volume financeiro de R$65 mil. E ele, por ele ter adquirido na data anterior, em 2 dias ele vai ter o compromisso de liquidar essa operação. Uma ordem de compra, uma operação de compra, a liquidação significa pagar. No bullet de baixo, o atingido tem saldo de custódia de 4 mil ações de Ambev. E, na data anterior ao recebimento da ordem de bloqueio, ele alienou, ele vendeu ações. Ele vendeu ações 4 mil a R$16,25, que o volume financeiro também dá R$65 mil. Ele tinha 4 mil ações na custódia, né? Só que ele vendeu no dia anterior. Quem vende tem a obrigação de entregar as ações. Então, essas ações já estão comprometidas no ciclo de liquidação. Elas vão ter que ser entregues no dia seguinte. O dinheiro daquela compra vai ter que ser entregue no dia seguinte. E ele tem R$30 mil, esse sim não tem nenhum comprometimento, disponíveis em conta corrente. Vamos analisar o que aconteceu e quais são as consequências. O valor do bloqueio pela Senjud seria de R$30 mil. Os demais ativos não seriam atingidos nessa ordem em razão de estar em ciclo de liquidação, como eu havia mencionado para vocês. Nessa hipótese, a corretora responderia alertando o juiz que há ativos em ciclo de liquidação para que ele possa reiterar a ordem, né? Reiterar a ordem, nesse caso específico, como as operações de compra e venda elas têm o mesmo volume financeiro, ele vai receber R$65 mil pela venda da Ambev e ele vai ter que pagar R$65 mil pela compra da CEMIG. Então, a menos que entre outro fluxo financeiro na conta corrente desse investidor, ele está netado, essa expressão que a gente usa no mercado, e aí vai ter que entrar outro recurso para que chegue no total de R$50 mil, porque, por enquanto, ele só tinha R$30 mil. Aqueles 30 mil que estavam na conta estavam comprometidos, porque no dia anterior ele já tinha se comprometido, já tinha vendido as ações, correto? Os R$30 mil em reais é dinheiro, é disponível, é grana. Mas já está bloqueado pela operação, porque não pode haver revogabilidade, né? Pelo princípio da irretratabilidade ou irrevogabilidade. Só que pode ter ocorrido, nesse caso, ou de fato ocorreu, fraude de execução. E aí o juiz pode declarar nulo? E aí, como é que fica? Você não consegue fazer a nulidade de uma operação. Você não consegue cancelar. A operação tem que... Tem que ser efetivada e eu tenho... continua. Porque, entendeu? Ele Sim. não poderia ter vendido essas ações se ele é devedor num processo que ele tem conhecimento. Mas é que ele vendeu no dia anterior, aí uma né? fraude de execução. Hã? Ele vendeu no dia anterior ao recebimento da Não, ordem. mas o processo já está tramitando, a execução já está tramitando, ele já foi citado. É que você não consegue cancelar aquele negócio. Né? Se ele vendeu, alguém comprou. Quando você Sim, vende, então, mas no aí mercado, que eu você estou não sabe colocando. quem compra. Tá, isso é para uma estabilidade do sistema financeiro. Eu entendo tudo isso. Esse princípio Irrevogabilidade. a irrevogabilidade é para dar uma estabilidade ao sistema financeiro e tal. Só que está se sobrepondo aos princípios processuais. Entendeu? Está havendo um conflito, no meu entender. Não sei se os colegas concordam comigo. Mas quem executou Porque a aí ordem eu posso de... declarar nulidade disso, e aí quem comprou é a mesma coisa, que está tramitando o processo. A pessoa sabe que ela é devedora. Aí ela vende um bem, eu declaro fraude de execução. Daí eu declaro nulo aquele negócio jurídico. Entendeu? Daí Mas essa é a 10.214, né? Só que a gente tem proteção legal na 10.214 para o ciclo de liquidação. Então, Essa é a proteção da lei 10.214. A lei protege o mercado. Por quê? Quem vende... quando você quem vende... compra, você não sabe quem comprou. Tá, entendi. Daí entra E mais não ou menos ente- aquela forma esse é o que princípio do mercado. Você não precisa Tá, saber. que o imóvel não está registrado. Isso, então, é diferente. entendi. O que Entendi. Se eventualmente aquele recurso que a pessoa ia utilizar para fazer frente àquela compra que ela fez e não tiver mais recurso para pagar, a corretora vai ter que honrar com aquele valor, porque aquele negócio Foi efetivado. Esse é Entendi. o tal do risco sistêmico, né? Porque toda operação feita em mercado ela tem uma cadeia de responsabilidades.
Então, primeiro responsável, obviamente, é o próprio comitente que emitiu a ordem. Mas aí tem uma corresponsabilidade pelo executor, pelo membro de compensação, e o último elo dessa cadeia de responsabilidades é a contraparte central, que é representado pela clearing da B3. Por isso que existe o mecanismo de depósito de garantias, né, para que essa contraparte central preserve a rigidez do sistema, porque, senão, as operações deixariam de ser honradas e, no final do dia, todo mundo que vendeu, se o mercado subiu, não entrega o ativo, e todo mundo que comprou não entrega o dinheiro se o mercado caiu. Certo. E aí você tem um mercado que não existe de fato, porque as operações não são honradas, né? Então, essa é a proteção que a Lei 10.214 traz para uma clearing constituída e autorizada pelo Banco Central. Tá certo. Tá bom, Tem obrigada. uma dúvida aqui. No caso de um ativo estar em ciclo de liquidação, o Bacen não faz o bloqueio, não é isso? Não. Se o executado ele opera todo dia, compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, Investidor frequente de mercado. frequente mercado, o Bacen não irá pegar, então. Não, então, mas são coisas diferentes. Se ele compra, vende, no mesmo dia, ele está fazendo day trade, é isso? Não. Os dois E casos, aí- ou day trade ou O day after. comprando um dia. Se ele tiver um resultado financeiro positivo, isso vai para a conta dele. Para a conta dele corrente, e aí o Bacen Jude vai atingir. Mas não está no período do ciclo de liquidação? Não, mas pós-ciclo. É que sempre no dia seguinte vai Ele ter volta. o ciclo de liquidação daquele dia anterior. A única que não tem ciclo de liquidação, que é só a liquidação financeira, é a operação de day trade, que é onde você compra e vende, ou vende e compra no mesmo dia. Agora, se eu comprei hoje, dormi, é a expressão que a gente usa, tá? Dormi posicionado e vendi amanhã, como é que vai ser a liquidação dessa operação? Comprei hoje, pago daqui 2 dias, vendi amanhã, recebo daqui 2 dias depois, ou seja, 3 dias. Então, nesse segundo para o terceiro dia, é onde o Bacen Jude pega. Do segundo para o terceiro, né? Mas É. se ele continuar fazendo operações... Não, mas sempre vai acontecer a mesma coisa, isso vai se deslocando na linha do tempo. Tá. Na hora que entrar o dinheiro... Isso. Entendi. É isso aí. Já pega. Uma outra dúvida que eu não sei se a B3 responderia, mas, por exemplo, o mercado cambial. Por exemplo, tem muita gente que compra e vende dólares em sistemas parecidos com o de home broker, né? Eu não sei se também... Esse mercado não acontece dentro da B3. O mercado que acontece dentro da B3 para moeda é o mercado interbancário, Por fora. só entre instituições financeiras. Esse mercado de moeda é fora da B3, é um mercado de balcão. Ok. Pois não. Os fundos imobiliários, que as cotas são negociadas na B3, elas também entram nesse raciocínio de penhora de ações, é o mesmo sistema? Sim. Pego pelo Bacen Jude e tudo mais? Sim. 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 Só para deixar claro, tem fundos imobiliários que não são negociados em bolsa. São negociados fora de bolsa, e tem fundos imobiliários que são negociados em mercado de balcão organizado, que também é administrado pela B3. Então, tem as 3 características, mas o de balcão organizado e o de bolsa estão no mesmo contexto. Estando na B3 ou não, o Bacen Jude captura. Pois não? Previdência privada e capitalização está sendo atingida pelo Bacen? Ou a gente tem que mandar aquele ofício ainda para o Senseg? É fora do Bacen. Aliás, me trouxeram essa questão há pouco tempo, porque, a princípio, talvez seja a próxima etapa de abrangência do Bacen Jude, né? Entrar nesse mundo. Eu entendo que não. Antes das corretoras e distribuidoras foram as cooperativas de crédito, né? Então, acho que aos poucos... As fintechs não estão nem reguladas ainda, né? Mas o dinheiro que transita na É que a fintech, o dinheiro vai para o mercado financeiro, né? O que talvez seja um desafio aí no tempo vão ser as contas de pagamento, né? Aí é um desafio para o... Então, mas a regulação, é histórico isso, né? A regulação ela surge depois do mercado ter se sustentado, ter existido. Então, ela está num processo. Meios de pagamento, regulação de meios de pagamento e contas de pagamento. Porque o que a gente vê é que as contas de pagamento têm crescido imensamente, né? Então, PagSeguro, Nubank, hoje são
O que passa de recursos por essas Bastante. fintechs e essas contas de pagamento é uma quantidade imensa. Bastante, mas isso E está... não tem como bloquear esses recursos. Por enquanto, não. Via Bacenjude. Via Bacenjude. Via Bacenjude não tem como. Hoje não. O cadastro de meios de pagamento é um cadastro ainda, cada instituição cuida do seu. Né? E a gente precisa, de fato, agora trabalhar neste quesito. Ter um cadastro que seja compartilhado e colaborativo. O cadastro no Brasil sempre foi tratado como um item concorrencial. Mas agora, com a chegada da lei de proteção de dados e não tratar o cadastro como uma forma de acessar indevidamente o indivíduo, essa página no Brasil vai virar. Né? E ter uma entidade que é agnóstica à questão comercial para tratar o cadastro e garantir que o cadastro, de fato, esteja atualizado, porque o único indivíduo que tem informação cadastral atualizada é o próprio indivíduo. E ele que decide se ele vai querer atualizar ou não em qualquer outro lugar. Você faz isso na declaração de imposto de renda. Né? Agora, em cadastros de instituição financeira, de corretora, você não faz isso. Por quê? Porque você já sabe que você vai ter um efeito contrário de procura por investimentos, de oferta de produto, e você não quer evitar isso daí. Então, é um problema que a gente agora está talvez mais maduro para resolver no Brasil. Não tem solução ainda, mas a gente está mais maduro. E os bancos já entendem que isso não é mais um item concorrencial. Porque não adianta o investidor / fraudador aplicar o mesmo golpe em N instituições financeiras. Quem está perdendo com isso é todo o sistema. Se a gente tivesse um meio eficiente de controlar esse tipo de situação, ou o fraudador aplicaria em uma só, ou sequer aplicaria. Porque a informação da fraude é compartilhada. E acende um alerta para todo mundo quando aquele indivíduo aplica uma fraude. E aí não adianta ele querer aplicar a fraude em outra instituição, porque a informação já foi compartilhada entre todos. Não é negativar alguém, mas é ter a inteligência de dividir uma informação que é importante para o sistema. Caso 3, ativos, dados e usados em garantia. Então, a gente falou que tem a margem de garantia, o ativo dado em garantia, esse ativo está sobre a Lei 10.214 e não está atingido. Né? Então, o participante recebe uma ordem de bloqueio de R$50 mil, ele tem saldo de R$20 mil em grana e 2.000 ações de Petrobras, que tem um valor de mercado de R$52 mil. Saldo de ações estão em carteira de garantia. Vamos considerar 2 cenários. O montante depositado em garantia é de R$72 mil, então é acima do que a ordem de bloqueio determina, e o montante efetivamente utilizado em garantia é de R$40 mil, sendo o restante não consumido pela clearing da B3. Então, pergunta, qual é o valor que será efetivamente bloqueado? Será o saldo da diferença entre o valor depositado em garantia e o valor efetivamente usado pela clearing. Então, tudo que exceda o valor necessário da garantia não pode deixar de ser bloqueado. Né? Porque senão seria uma forma conveniente de você blindar um patrimônio. Bota tudo em garantia, overcolateraliza, é bonita essa palavra, overcolateraliza, sem a necessidade de fazê-lo, e você consegue blindar o seu patrimônio. O que a 10.214 determina é a proteção só do que há necessidade pela clearing. Todo o excesso é bloqueável, e a responsabilidade por esse bloqueio é da instituição financeira, porque ela tem informação de qual é o valor necessário pela clearing, diariamente. Tá? Vamos lá? Nesse caso, também, há um novo código de resposta informando que há ativos dados em garantia, não só para clearing, mas qualquer outro tipo de garantia, ônus e gravames. Então, a instituição pode até responder que não tem ativos disponíveis para bloquear, mas avisar, alertar o juiz que existem outros ativos que foram dados de garantia para que o juiz possa fazer depois um segundo bloqueio, quando for liberado. Doutor Vitor aqui está me perguntando, se o momento que liberar a garantia, o dinheiro, seja lá o que foi depositado em garantia, ativo ou dinheiro que a clearing aceita, se torna disponível? Sim, se torna disponível. Mas eu vou ter que acompanhar, então, todo dia, até chegar o dia que esse daí se torna disponível. O dia, naturalmente, que isso aí se torna disponível é o dia do vencimento do contrato. O contrato deixa de existir, portanto, não há mais garantia para aquela operação. Sim, mas tem um processo automatizado de repetição da ordem, né?
A boa notícia é que uma característica do nosso mercado, em especial o mercado de derivativos, é que os contratos são tudo de curto prazo. Primeiro mês ou, no máximo, segundo mês de liquidez. Então, a repetição da ordem, né, e aquele mecanismo que eu expliquei de ajuste diário faz com que esses valores fiquem flutuando, mas quando terminar a vida do contrato, o valor fica disponível. A clearing não precisa mais da garantia, ela disponibiliza o valor de volta para o investidor. O valor de volta para o investidor não pode ser sacado se tiver uma ordem judicial para ser atendida. Bom, ativos líquidos disponíveis, aqui é clássico, né? Se você não tiver liquidez, você tem uma dificuldade maior, recebe uma ordem de valor de R$120 mil, só que isso daí está representado em debêntures com o último valor de mercado conhecido de R$150 mil. Aqui é só para vocês terem uma ideia de característica do nosso mercado. A Bolsa hoje tem 350 companhias emissoras listadas. Liquidez diária é em um número menor que 80 companhias. Se você fizer a conta, 270 companhias não têm liquidez diária. Algumas empresas, e não são algumas poucas, algumas mesmo, várias, têm liquidez esparçada, em alguns casos, em anos. Sai negócio uma vez a cada 2 anos. Então, esse preço que saiu, há 2 anos atrás, ele não serve, de verdade, ele não serve para nada. Ele é uma referência? Tá, ele é uma longa e distante referência. Porque em 2 anos a condição da empresa pode ter mudado muito, a condição econômica do balanço da empresa pode ter mudado muito, e aquele preço não serve de referência. Então, você tem lá preço de fechamento, R$100, dia 12 de maio de 2017. Aí a operação, o equity, né, o ativo que o réu tem é só esse, é levado a leilão, pela falta de liquidez, tem que fazer aquela chamada para atrair comprador. Se atrai comprador, se o comprador está disponível a comprar aquele ativo, dado a situação da companhia agora, a R$2. Não é verdade afirmar que foi feita uma alienação a uma péssima condição. É que a condição agora de mercado dessa empresa é R$2. Então, é só para entender que essa situação não significa necessariamente uma coisa mal feita, mas é uma condição de mercado. Tá? E ativos de renda fixa sofrem mais ainda com isso, pela falta de liquidez, só que a precificação ela pode ter uma precificação teórica. Né? Você calcula lá o valor teórico do ativo, estou apertado aqui. Né? Você calcula a precificação teórica do ativo e esse sim é um valor de referência. Mas existe uma diferença muito grande entre valor de referência e valor de mercado. Para isso que serve o leilão. E aí, no último valor de mercado conhecido é R$130 mil, negocia 2 meses. Bom, como é que a gente sai dessa? O que acontece, caso não haja compradores interessados no ativo? Não, esse é um problema, né? Não tem ninguém querendo comprar. Como é que você sai dessa, né? Nesse caso, quando do bloqueio, a corretora já alertará o juiz que ele recai sobre ativos de difícil liquidez. A depender dos ativos bloqueados, a monetização deve ocorrer mediante procedimento especial. Falamos sobre isso. Caso não encontre interessados na corretora, deve informar o juiz. Algumas providências podem ser adotadas, tais como a adjudicação dos ativos pelo credor e sequência de leilões. Existe uma coisa que eu fui aprendendo nesses 28 anos de bolsa, você vai achar o comprador, você só não descobriu ainda o preço. Né? E, para descobrir o preço, você vai ter que ir fazendo as ofertas de venda cada vez a um preço menor. É a lei da oferta e da demanda. Você ainda não achou a demanda. Para fazer a descoberta de preço, você vai abaixando o preço. Abaixando o preço significa que você vai apurar um valor menor. E talvez não seja suficiente para completar a ordem judicial. Tudo bem? Quer dizer, tudo bem não, mas é verdade, né? Caso 5 é o penúltimo, se não me engano. Ordem de bloqueio que atinge o mesmo ativo. Né? Participantes recebem a ordem de bloqueio no valor de R$500 mil. Essa é interessante, tá? Esse é de fato, um problema de difícil solução. Parecido com o que a doutora tinha trazido para nós aqui. Então, participantes recebem a ordem de bloqueio no valor de R$500 mil. O atingido tem posições em cotas de fundos fechados, qualquer semelhança é mera coincidência, que negociam em bolsa e que estão distribuídos da seguinte forma. Escriturador é a instituição chamada modal. O administrador é a instituição BTG Pactual. O gestor
é o verde, que é um gestor de fundos de investimento. E a corretora que fez a distribuição e que, portanto, tem o maior contato com o investidor é a corretora XP. Quais são as consequências que esse bloqueio pode acarretar? Esse tipo de situação pode gerar um duplo ou um triplo bloqueio. Como as instituições financeiras Modal, BTG e XP têm relacionamento com o investidor final das cotas do fundo, aqui, se a gente ler Modal, BTG, Pactual e XP, faltou o verde, no chapéu de gestor. Do ponto de vista prático, um gestor conversa com o investidor. Né? Mas, do ponto de vista regulatório, o relacionamento é desses caras. Tá? Como vale do ponto de vista regulatório, então ele não tá citado aqui. Tá? Então, essas instituições têm relacionamento com o investidor final, são obrigadas a declarar o relacionamento com ele no cadastro de clientes do sistema financeiro, que é o sistema CCS. Cada uma receberá a ordem de bloqueio e deverá operacionar o bloqueio. O juiz receberá 3 respostas positivas, o que fará com que entenda estar diante do bloqueio de 3 ativos diferentes. Está feita a confusão. Né? É o mesmo ativo. Na verdade, se trata do mesmo ativo. Então, esta é uma imperfeição que vai ter que ser endereçada com a evolução sistêmica. Tá? Mas a gente aqui não está para esconder problemas que existem. E o último caso é o mais fácil, é só para dizer que a gente já falou isso muito na apresentação e fica aí com material para vocês, que é a questão do ofício endereçado aí para as instituições que não têm poder de atuação. Acho que era essa a mensagem principal. De novo, agradeço a presença de todos, aí a interação que a gente teve, que era a grande proposta que tem valor, e nos colocamos à disposição de vocês daqui para frente e sempre em nome da B3. Obrigado. Muito obrigada.